Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre mais um pecado capital e uma virtude oposta. E hoje nós vamos falar sobre a ira e a mansidão. Antes de começar a falar mais, sobre a ira e a mansidão, eu convido você a abrir lá em Efésios capítulo 4, no versículo 26 e 27. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Essa passagem de Efésios que fala, sobre a ira, e ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nós na nossa condição humana, pela tendência pecaminosa que nós temos, pode ser que a gente sinta ira, que a gente sinta rancor, que a gente sinta mágoa. Só que na palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. Então é possível que nós tenhamos esse rancor, tenhamos essa mágoa. Não estou falando que é certo, tá? Mas é possível que isso aconteça. E é possível não pecar, mesmo sentindo isso. Tudo depende de qual é a intenção do nosso coração. Como que isso seria possível? Como eu disse, nós somos seres humanos. Então é super possível que às vezes nos sintamos irados, Às vezes sintamos esse rancor, essa mágoa. Só que nós não podemos alimentar isso. Então é por isso que eu falo que tudo depende da intenção do nosso coração. Irai-vos, mas não pequeis. Então, a gente tem que trabalhar isso no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso coração, porque a ira, ela pode ter esse viés, do rancor, da mágoa, e ela pode, que é um viés mais interno, e ela também pode ter um viés externo, que é onde a gente tem que controlar muito mais, que é, às vezes, gritar com alguém, às vezes querer partir para a agressividade, E a gente tem que controlar isso no nosso ser, controlar isso dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem um jeito de reagir para cada situação. E eu entendo, assim, mais do que ninguém, todo mundo me conhece, todo mundo fala que eu sou muito nervosa, muito estressada. A gente tem que ir moldando o nosso ser. Eu super acredito que todos nós podemos ser melhores todos os dias. Acredito demais nisso, demais. Acredito que, por mais que sintamos, às vezes, algum ressentimento, alguma coisa, a gente tem que buscar o perdão, a gente tem que buscar essa reconciliação para que a gente se purifique, de todo esse sentimento. Porque a gente pode até, como disse a palavra, a gente pode se irar e não pecar, mas isso não significa que não faça mal para nós, Então a gente tem que buscar essa purificação, a gente tem que buscar essa reconciliação, e isso se dá por meio da confissão. A confissão é um remédio que nos livra de muitos males e nos livra de muitas coisas. Então a gente tem que sempre estar buscando esse santo remédio, E a mansidão, que é a virtude oposta à ira, ela não é um sinal de fraqueza, Ela não é um sinal de que nós somos seres humanos fracos. A mansidão, muito pelo contrário, é um sinal de que somos guiados pelo nosso Senhor, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente
vai trabalhar dentro de nós essas virtudes, porque a gente tem que trabalhar essas virtudes, né, dentro de nós, para combater esses pecados do qual estamos expostos. Quando a gente vai trabalhar essas virtudes, então a gente tem que pedir muito auxílio do nosso Espírito Santo, né? E como eu disse, mansidão não é fraqueza, e isso a gente olha lá em Mateus. Convido você a abrir comigo em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, onde fala das bem-aventuranças, que ele fala, capítulo 5, versículo 4, onde fala, né, das bem-aventuranças, e lá fala, né, felizes ou bem-aventurados, né, felizes os mansos, porque herdarão a terra. E lá em Mateus também, no capítulo 11, ele vai falar no versículo 29. Capítulo 11, versículo 29, vai falar o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso aqui quem fala é Jesus. Jesus fala que é manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Porque se a gente estiver aprendendo com Jesus, se a gente estiver unido ao coração de Jesus, nós teremos descanso para a nossa alma. Quando a gente se ira, quando a gente comete esse pecado, a gente não está descansado em Deus. A gente não tem descanso na nossa alma, a gente não tem paz. Então, quando a gente usa dessa virtude da mansidão, né, para nosso auxílio, nós encontramos descanso com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele era manso e humilde de coração. E como disse nas bem-aventuranças, aqueles que são mansos herdarão a vida eterna, né? Herdarão a eternidade. Então, que nós aprendamos com o nosso Senhor Jesus, né? Que nós aprendamos com o nosso Senhor Jesus que é necessário que por mais que tenhamos um temperamento forte, por mais que tenhamos às vezes rancor, mágoa, ressentimento de alguém, que nós possamos buscar reconciliar-nos com o nosso Senhor, reconciliar-nos às vezes com a pessoa, né? Buscar esse perdão, o perdão ele se faz muito necessário, e buscar herdar essa terra, buscar herdar essa vida eterna, né? Santo Agostinho diz que manso não é aquele que não sente ira, mas o que não se deixa dominar por ela. Então, você ser manso não é que você nunca vai sentir ira, não é que você nunca vai se sentir rancoroso, magoado, enfim, porque isso está na nossa condição. Só que a gente tem que lutar. A gente tem que reconhecer que nós somos criaturas e precisamos do nosso Criador. A gente tem que reconhecer que, infelizmente, a gente peca só que a gente não pode se conformar com isso. A gente tem que lutar e buscar as virtudes para crescer sempre mais e alcançar o céu. Essa frase de Santo Agostinho é uma frase que nos conforta muito, né? Saber que manso não são aqueles que não sentem ira. Pode ser aqueles que sentem ira, sim, mas que não se deixam dominar por ela. E é o que fala lá em Efésios, né? Irai-vos, mas não pequeis. Amém? Eu espero que você tenha aprendido sobre mais um pecado e mais uma virtude, que você, assim como eu, né, que nós possamos sempre buscar cultivar essa virtude na nossa vida. E eu te desejo o céu, assim como desejo não só para você, mas para todos que estão ao meu redor, e que a gente possa juntos trilhar esse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós nos encontramos aqui em mais um Porquê Católico no domingo que vem.